Pedir para você, Cláudio Humberto, fazer as honras da casa com o nosso próximo entrevistado, por favor. Então, eu quero aqui dar as boas-vindas ao nosso próximo entrevistado, que é o presidente da Fundação Nacional do Índio, o Dr. Marcelo Xavier, que tem protagonizado aí durante o atual governo tem chefiado, pilotado o órgão que, como a gente sabe, é aquele que determina, digamos assim, ou que executa as políticas públicas em relação à nossa população indígena. Muito bom dia, doutor Marcelo. Bom dia, Cláudio Humberto. Uma satisfação estar aqui com vocês. Então, Marcelo, deixa eu lhe contar eu tive um grande amigo, jornalista, colega e amigo jornalista, que foi funcionário da FUNAI. E ele me contava horrores da experiência dele como funcionário da FUNAI. Ele disse, olha, nós temos que trabalhar com dinheiro vivo, algum dinheiro, nada, nenhuma quantia, mas tinha que ter dinheiro vivo nas gavetas, porque eles eram diariamente ameaçados pelos índios, invadiam a repartição e ficavam exigindo dinheiro. Se não desse, eles ameaçavam usar o tacape para, como é que chama? A borduna para agredir os fundos. E era um inferno a vida, mas ele amava aquilo, né? Ele amava aquele trabalho, né? Hoje os tacapes são usados, as bordunas, não pelos índios, mas sobretudo pelas ONGs, né? Muitas delas picaretas, que se sentiram de alguma maneira desprestigiadas ou prejudicadas com a eleição do atual presidente e com a sua condução à frente da FUNAI. Como é que tem sido isso? A gente dá um Google aqui, põe o seu nome, dá um Google, é impressionante, só tem pancadas. O senhor é alvo de pancadaria de todos os lados. O senhor diria que, se soubesse, não teria encarado esse desafio? Obrigado, Cláudio Humberto. Eu acho que eu fiz a minha história de vida mudando muito da política indigenista, e pode ter certeza que o que estamos fazendo está no caminho certo. Tanto é verdade que muitas dessas instituições insistem em propor ações judiciais, inclusive para pedir o meu afastamento de forma frequente, e não conseguem alcançar êxito na justiça. Nós fazemos um trabalho aqui muito eficiente, muito claro, na defesa das populações indígenas. Eu aqui tenho um compromisso muito grande com a legalidade, né? Eu participei de uma CPI, uma comissão parlamentar de inquérito, que investigou os desmandos dentro da FUNAI e do INCRA. Para você ter uma ideia, dentro dessa CPI nós obtivemos a oportunidade de uma quebra de sigilo fiscal e bancário de uma ONG que tinha braços aqui dentro da FUNAI. Essa quebra de sigilo, inclusive, foi referendada pelo Supremo Tribunal Federal, e lá, num período curto, se eu não me engano, de 5 anos, nós vimos uma quantidade enorme de dinheiro internacional entrando diretamente para a ONG. Aproximadamente 58 milhões de reais. Doadores como Embaixada Real da Noruega, Governo Americano, Fundação Moore, Cash Management Section, Gordon Bett Moore Foundation, Horizon 3000, Avina, NORAD, Agrifa, European Commission, dentre outros, valores altíssimos. O valor aqui alcançou 58.232 milhões de reais. E a pergunta que a gente sempre fazia, né? É para onde ia esse dinheiro? O que acontecia com isso? Até que eu tive a oportunidade de vir para a FUNAI como ouvidor no início e depois como presidente da FUNAI. E logo que eu cheguei aqui, para você ter uma ideia da Dinheirama, eu encontrei um contrato, para você ter uma ideia, de criptomoeda para índios. Esse contrato, ele se iniciou no valor de 15 milhões, foi aberto um fundo suplementar no final do ano e ele saltou para 45 milhões da noite para o dia, né, no final de ano, no governo passado. Quando eu cheguei aqui, vi isso, imediatamente determinei a anulação desse contrato.
porque não tem cabimento nenhum fazer criptomoeda para a Índia. Um investimento desse também não teria lastro nem fundamento algum. Então, isso é um pouco do que há de FUNAI, né? Nós tivemos aqui a alienação de aeronaves também. A FUNAI tinha uma frota enorme de aeronaves, né? Todas depreciadas, deixadas largadas em aeroportos, em áreas indígenas, sem nenhum cuidado. E eu tive que aliená-las como sucata. Nós conseguimos ainda reverter para a União um valor de aproximadamente R$600 mil, o que me auxiliou, inclusive, para pagar as despesas aeroportuárias com a guarda dessas aeronaves. Então, por aí você vê o descaso com que foi tratada a FUNAI. E a pergunta que fica é sempre essa, né? Por que essas pessoas que sempre estiveram à frente da política indigenista há mais de 10 anos, doutores, são pessoas que conhecem muito da questão, não resolveram o problema da questão indígena se tiveram 10, 20 anos de atuação nela? Se fala na criação de um ministério, inclusive agora, para tratar de questões indígenas. O problema não está aí. O problema está nas pessoas que efetivamente surrupiaram a FUNAI. E nós cortamos isso aqui, porque hoje o indígena é que tem que ser atendido. Nós atendemos diretamente o indígena, que é o protagonista da atuação da FUNAI. Doutor Marcelo, bom dia para o senhor, obrigado por atender aqui o convite da Rádio Bandeirantes. Há muitas críticas feitas por indígenas, críticas feitas à condução da FUNAI, o senhor não desconhece isso. E aí nós tivemos esse caso trágico, né? Trágico mesmo, envolvendo o assassinato do jornalista Dom Philips e do indigenista Bruno Pereira, que ganhou a repercussão que a gente sabia que ganharia mesmo, pela gravidade da situação e pela importância mesmo desses nomes. Aqui, nacionalmente, o Bruno Pereira era tido como um dos principais indigenistas, conhecedor ali, como poucos, da região do Vale do Javari, e o Dom Philips, um jornalista de reconhecimento internacional. Então essa projeção foi ainda maior do que já seria mesmo o caso que envolveu esse duplo assassinato. Nesse caso, o senhor reconhece que houve falha da FUNAI, no caso em particular, na demora pela busca dos dois? E o que explica essa violência tão grande nesse pedaço do país, hein, doutor Marcelo? Olha, muito boa a sua pergunta, Chico, que permite a gente esclarecer algumas coisas. Primeiro, que o fato foi imediatamente e rapidamente apurado, né? Nós tivemos aí o envolvimento do efetivo empregado na apuração e encontro dos vestígios, que inclusive foram encontrados por servidores da FUNAI, né? O efetivo utilizado, 150 militares do Exército, 20 militares da Marinha, 50 agentes da Polícia Federal, 14 servidores da FUNAI, total de 302 pessoas. Busca diárias em mais de 26 quilômetros quadrados de área, equivalente a mais de 3 mil campos de futebol. E nós estamos falando do Vale do Javari. A FUNAI cede, se soubesse de uma expedição dessa, jamais teria autorizado. Porque sempre que nós autorizamos aqui a ida a locais onde há algum problema mais crítico, e nós sabemos disso aqui, nós tomamos todas as cautelas de fazer isso com a integração entre as polícias locais, ou a Força Nacional, ou a própria Polícia Federal, ou o próprio Exército Brasileiro, que temos uma sinergia muito grande com eles, né? Aquela região do Vale do Javari não é de hoje que sofre com graves problemas, nós sabemos disso. Eu trago notícias aqui de 2013, em que fala plantios de coca, isso no Peru, porque ali é uma área lindeira com o Peru, ameaçam floresta amazônica na fronteira do Brasil. E lá diz, a expansão das florestas de coca, matéria-prima da cocaína na região do Rio Javari, território do Peru, está deixando um rastro de destruição da floresta amazônica que faz fronteira com o Brasil. Temos aqui matérias também que são de 2001,
concessões florestais peruanas são a base para a extração ilegal de madeira nos dois lados da fronteira, Brasil-Peru, futuro da terra indígena Vale do Javari e diversidade socioambiental da região demanda política de proteção de ambos os lados. E aí a manchete, madeireiros peruanos detonam o Vale do Javari. Ou seja, há uma série de matérias bem antigas e que nós vemos que os problemas se repetem, né? E aí havia política da FUNAI em como tratar isso. A FUNAI simplesmente era alijada do processo, porque toda a política indigenista era feita por ONGs, que terceirizavam esse processo. Então, o dinheiro internacional vinha, entrava para as ONGs aplicavam esse recurso diretamente, sem prestar satisfação ao Tribunal de Contas, à CGU, e a FUNAI era enfraquecida nisso, né? Isso é muito ruim, porque a FUNAI, Constituição de Estado, tem obrigação de defesa dessas áreas. Tanto que lá, se você olhar os investimentos nossos quando comparado os 3 anos de gestão agora com gestões anteriores, houve um aumento de mais de 100% no investimento. Quando você pega aquela frente de proteção do Vale do Javari, em 2018 o investimento lá foi de R$205 mil. Em 2019, 1.097. 2020, 1.300.000. 2021, 1.258. E veja só, nós fomos alvo de que haveria atraso, o governo federal não teria dado todo o suporte para a apuração. Ora, meus amigos, em 30 dias nós já havíamos descoberto os autores do ilícito, agora recentemente já foram denunciados, ou seja, houve uma sinergia e uma atuação muito forte do governo federal em descobrir os autores do fato e de levá-los à prisão já com pessoas denunciadas. Eu já não posso dizer dessa mesma celeridade quando brasileiros são mortos no exterior. Há países aí estrangeiros que cobraram uma maior eficiência do governo brasileiro, mas eu tenho o caso de um rapaz brasileiro que foi morto no metrô na Europa. Nós não tivemos tanta eficiência na apuração, né? Então, assim, há uma injustiça em críticas à atuação dos órgãos brasileiros que não encontra nenhum fundamento, nem fato. Tem a ver também, né, presidente? É como se tem um interesse político eleitoral nisso tudo, né? O assassinato do jornalista e do indigenista era como se o presidente da República tivesse atirado, né? Pessoalmente fosse lá e tivesse sequestrado e matado os dois, etc. É de fato uma questão política. Se não for o presidente, foi alguém amando dele, né? Era mais ou menos isso que prevalecia nas redes sociais. Eu estou vendo aqui, eu tenho aqui um documento mostrando que o investimento da FUNAI entre 2019 e 2021 na proteção, né, em ações de proteção a indígenas isolados e de recente contato, triplicou, né? Triplicou nada, cresceu 335%, né, nesse período agora, e dinheiro, inclusive, que foi empregado em ações de fiscalização e controle na questão da Covid-19. Mas eu estou lembrando desses números porque eu tenho uma das experiências, poucas experiências que eu tenho de Amazônia, foi um período em que eu estive em Surucucu. Era uma região onde tinha lá os índios Yanomamis, né? E até ficamos num quartel do Exército, ali nas proximidades da aldeia Yanomami. E eu percebi ali que quem de fato defende o índio, né? Quem está lá protegendo o índio é o Exército Brasileiro, não é padre, não é ONG, é o Exército Brasileiro que está ali. Já naquela época era assim, né? A efetiva presença ali do Estado brasileiro, que sempre foi historicamente a maior queixa, né? Com relação à Amazônia, que era a ausência do Estado brasileiro. Mas o Exército e a FUNAI também supriram muito dessa
dessa deficiência, né? Então eu queria saber do senhor isso, que tem ali recursos efetivos empregados na proteção dos índios, etc. e tal, políticas de ações específicas com relação aos indígenas isolados ou de recente contato, mas também uma imensa população indígena que já está integrada ali, né, a nossa sociedade, etc. e tal. E o que eu gostaria de saber, o senhor tem números disso? Porque a presença do Exército Brasileiro, que eu vi lá em Surucucu há muitos anos atrás, aquilo ali custa muito dinheiro. Quer dizer, não é apenas a ação de proteção ao índio, à aldeia Yanomami, que dava para ver de longe, assim, né? Não era só essa coisa da ação de proteção ao índio, né? Era o custo do Estado brasileiro em regiões tão remotas, que as pessoas não fazem a menor ideia do que é o Vale do Javari. Aquilo ali é um mundo, né? Você perde de vista, se a sua vista não alcança os limites do Vale do Javari. Aí, quando os dois se desapareceram naquela região, era como encontrar agulha no oceano, não é agulha em palheiro, é agulha no oceano, né? Então eu queria saber do senhor isso, né? Se o senhor tem números, né, atualizados sobre o custo da presença, o custo necessário, diga-se de passagem, da presença do Estado brasileiro naquela região na proteção aos índios. Olha, é bastante alto. Vou te dar um dado aqui que nós ainda não oficializamos ele, mas em média nós tiramos aqui. Nós entregamos para as comunidades indígenas de todo o Brasil durante a Covid, já estamos com 1.700.000 cestas básicas entregues para mais de 200 mil famílias. Para você ter uma ideia, isso equivale a aproximadamente 35 mil toneladas de comida entregues em áreas indígenas. São cestas básicas com um perfil adequado para as comunidades e conforme o perfil regionalizado. Para você ter uma ideia, tem regiões lá do Surucucu, lá de Roraima, na região do Yanomami ali, em que para entregar uma cesta básica dessa, ela custa R$200. Só logística por cesta custa 8 mil aproximadamente, que eu tenho que levar ela de helicóptero, né? Então, tudo isso vem para a ponta do lápis, vem para o caixa da União. E algumas pessoas, eu não sei porquê, imaginam o seguinte, que se aperta um botão aqui e a cesta brota lá em Roraima, no Arariquara. Ela aparece lá, né? O que não é bem por aí, porque existe toda uma logística de trafegabilidade dentro da Amazônia, por barcos, por igarapés, e em locais mais difíceis, por helicóptero, que tem um custo altíssimo. Como eu te disse, R$8 mil de logística por cesta. Isso é uma loucura, né? Então, mas nós estamos lá, entregamos, fazemos acontecer, né? Para você ter uma ideia, só na frente de proteção etnoambiental Yanomami, o nosso investimento em 3 anos aumentou 512%, com cerca de 3,4 milhões investidos contra 556 mil de períodos anteriores. Ou seja, nós fazemos muito lá. A Frente de Proteção Yanomami é aquela que protege os indígenas que estão ali naquela região da fronteira do Amazonas com a Colômbia, de Roraima com a Venezuela lá, né? E o problema que eu sempre coloco é o seguinte, Cláudio, veja só, nós aqui fazemos uma atuação muito sinérgica no combate a esses crimes. Para você ter uma ideia, entre 21 e 22, nós apreendemos lá 147 aeronaves, 53 toneladas de minério, 122 mil litros de combustível, 159 galões de óleo diesel, mais de 40 meios de transporte entre balsa, trator, carros e embarcações, 91 motores, ou seja, uma magnitude de ações. Mas isso nós não vemos acontecer na Venezuela. Lembrando que lá também tem indígenas. Lá a notícia é que no Rio Orinoco houve a autorização da exploração de minérios por parte do presidente Maduro, né? E isso ninguém aqui no Brasil denuncia. Mas, vou te dar outro exemplo. Lá na Venezuela, nós temos indígenas Guarau, Enepá e Yanomami. Esses indígenas estão vindo para o Brasil, fugindo da pior crise famélica da América Latina. Eles estão entrando em território nacional,
são acolhidos aqui na Operação Acolhida pelo Exército Brasileiro, recebem vacina, alimentação, vestuário e a internalização aqui dentro do território. E estão sendo expulsos de suas áreas na Venezuela. E ninguém, absolutamente ninguém dessas comissões que falam sempre da FUNAI se empenham em criticar a atuação do seu Maduro. Será que essas pessoas estão realmente tão comprometidas assim com a proteção dos indígenas ou estão vendo nisso um grande negócio? Nós estamos conversando com o presidente da Fundação Nacional do Índio, o senhor Marcelo Xavier. Senhor Marcelo, eu queria aproveitar para perguntar para o senhor qual é a estrutura que a FUNAI tem hoje, porque uma crítica que algumas pessoas fazem à sua gestão é essa, que teria havido um certo desmonte, enfim, inclusive fala-se em perseguição a funcionários. Aliás, estava lendo agora aqui que o senhor está sendo denunciado pelo Ministério Público Federal. Foi feita uma denúncia formal à Justiça Federal contra o senhor. Aqui a acusação diz que o senhor teria produzido um relatório de inteligência ilegal utilizado para perseguir e acusar falsamente servidores da pasta. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso e sobre a estrutura que hoje existe, se ela já foi maior, se ela está deficitária. Perfeito. A estrutura da FUNAI hoje conta com aproximadamente 1.800 servidores. Nós já pedimos vários concursos aqui, o Ministério da Justiça tem autorizado, mas nós temos problemas econômicos. Nós passamos aí por uma pandemia, né? Houve um grande problema. Mas para suprir essa falta, muitas vezes, de pessoal, a gente conta com as parcerias do Exército Brasileiro, né? Da Polícia Federal, da Força Nacional de Segurança Pública, de outras instituições que auxiliam muito a gente. Eu tenho certeza que seria impossível a entrega de tanta comida em áreas indígenas se não houvesse essa sinergia com as Forças Armadas, que tem uma capilaridade muito grande dentro do território nacional. Então, eu já pedi um concurso, é possível que nós tenhamos aí uma liberação, né, de concurso, já é a terceira vez que eu peço, né, mas não depende só da FUNAI, depende de uma conjuntura econômica do país, né, e assim, nós aqui falamos, entendemos que há carência, e isso não é só na FUNAI, nós vemos em outras instituições também, e isso é natural, porque houve efetivamente um gasto excessivo do governo federal para suprir demandas durante a pandemia, né? O que nós temos que ter em mente é fazer dar conforto a essas comunidades, e para isso nós usamos tecnologia aqui também, nós usamos o Centro de Monitoramento Remoto, que permite a visualização das terras indígenas com uma apuração praticamente semanal, onde geram-se alertas para dizer onde há pontos que potencialmente pode haver uma degradação ambiental. Então nós temos usado a tecnologia também a nosso favor para minimizar essa ausência de recursos, né? Isso, e estamos buscando cada vez mais, como eu te disse aí, eu já tenho aqui, se eu não me engano, a terceira vez que eu peço concurso para a FUNAI, e creio que logo aí nós teremos uma boa notícia. Com relação às notícias que são colocadas de perseguição, é muito engraçado isso, né? Porque é o seguinte, eu já fui aqui alvo de várias ações propostas pelo Ministério Público Federal, pela Defensoria Pública da União, por associações indígenas, em que são arquivadas na justiça, algumas por ausência de justa causa, inclusive, e outras por absolvição sumária. Nesses casos, eu também gostaria de perguntar, será que não seria perseguição em cima de mim com relação à Defensoria Pública, ao Ministério Público Federal, a essas associações também? Todos os casos que eu encaminho para a justiça é porque existem indícios de que efetivamente há algo de ilícito que ocorreu naquele processo. Se as outras instituições entendem por bem não investigar, eu não tenho como influenciar isso, mas eu posso garantir que os pedidos que são levados à justiça para o meu afastamento são enormes aqui. Tem pedido da Defensoria Pública da União,
tem pedido do Ministério Público Federal, tem pedido das associações indígenas. No entanto, eu continuo no cargo, porque sempre que eu levo ao conhecimento do judiciário o que efetivamente se passa, a decisão vem negativa para a pretensão deles. E aí eu coloco para vocês a situação que a gente passa aqui. Eu, aqui na FUNAI, sou alvo de uma enorme campanha midiática para desacreditar a atuação da nova FUNAI. Essa que é a grande verdade. Nós demos voz para os indígenas nas aldeias. Graças a Deus eu conto com um fortíssimo apoio das comunidades indígenas. Porque se dependesse dessas instituições aí, como eu mencionei, somente delas, efetivamente, ficaria muito inviabilizado o nosso trabalho aqui. E parece que algumas dessas instituições preferem partir da divergência e não da convergência para encontrar soluções. Isso é um grave problema. Presidente, eu vivo aqui em Brasília há muitos anos, tem uma coisa que é recorrente aqui, mas sobretudo nos últimos anos, né, são manifestações produzidas por essas ONGs, muitas delas, como eu conheço, né, conheço bem, muitas delas, talvez a maioria, picaretas, né, que o que é que eles fazem? Eles são assim, teve uma vez que fizeram aqui uma contagem, tinha mais de 80 ônibus, né, que trouxeram indígenas de vários pontos do país, né, meio que, como é que eu diria, uma manipulação clara, né, simplesmente entope aqueles, e aqui aparece aqueles índios, coitados, sem saber direito, eles parecem estar ali, como é que eu diria, um tanto quanto curiosos, né, Brasília, está na capital, etc e tal, mas claramente sendo usados como massa de manobra. Aliás, essas ONGs são picaretas porque arrancam dinheiro dessas entidades internacionais e até de governos estrangeiros e arrancavam dinheiro também da FUNAI. Da FUNAI e do governo brasileiro. Eu queria saber quanto, para explicar um pouco desse mau humor, digamos assim, contra o senhor, qual o volume de dinheiro que saía dos cofres públicos e parava na mão dessas ONGs, que agora isso não acontece mais e explica muito dessa irritação deles? Eu tenho certeza eu queria que o senhor falasse também, presidente, sobre mais uma coisa. Por que a FUNAI não age no sentido de proteger os índios dessa manipulação? Sim. Olha, eu tenho certeza que muitos milhões deixaram de ir para essas ONGs, porque nós passamos a atuar diretamente e não mais utilizamos a terceirização do serviço, como era feito aqui na FUNAI, para essas entidades, né? Como eu te disse, só uma dessas entidades que tinha vínculo aqui na FUNAI, né? Nós tivemos a quebra de sigilo lá, numa CPI, 58 milhões de reais. Isso é matéria... até pública e está na internet, basta uma mera consulta que vai conseguir achar, inclusive o relatório está no site da Câmara dos Deputados. Olha só que interessante, esse tempo atrás, fizeram uma cartilha, servidores da FUNAI, de um dos sindicatos aqui da FUNAI, fizeram uma cartilha contra a minha gestão. Utilizaram essa cartilha para propor uma ação judicial, para pedir o meu afastamento, que foi negado pela Justiça. Interessantíssimo quem apoia a confecção da cartilha. Olha só, então nós temos servidores de uma fundação, servidores brasileiros, em uma associação deles, que é patrocinada por quem? ActionAid, Avina América, Charles Stewart Moulton, CLUA, Allianz, Face in Action, Fundação Ford, Fundação Enitbol, Fundar, ICS, KNH, Malaya Fund, OSF, PPM, Rainforest. Assim, eu gostaria de saber o que essas ONGs internacionais estão patrocinando cartilhas de servidores públicos brasileiros. Olha, realmente... eu vejo aqui que tem entidades francesas, inclusive, aqui patrocinando essa cartilha. Eu pergunto, engraçado, na Guiana Francesa nós temos também índios isolados. Tem notícias lá de que líderes indígenas da Guiana Francesa acusam Paris de destruir a Amazônia. Eu não sei se os senhores sabem, mas a Guiana Francesa é um território da França.
E a França sequer é signatária da tão falada Convenção 69 da OIT, né? Onde se fala da proteção dos indígenas, né? Então, assim, sempre houve um grande negócio nessa questão indígena. Vou te dizer mais, Cláudio Humberto, há uma máfia instituída nessas questões das compensações por obras em áreas indígenas. Porque quando você tem um empreendimento determinado que vai passar em áreas indígenas, você tem que indenizar por potenciais impactos diretos ou indiretos que causam na área indígena. E você tem a faixa de amortecimento. Você pode ter certeza, sempre os beneficiários dessas compensações são pessoas que tiveram ou que têm algum braço dentro da FUNAI, com filho, com parente, com amigo, que é dono da ONG que vai aplicar esse dinheiro. E quando nós estamos falando isso, nós estamos falando aí de milhões. Só para você ter ideia, tem um desses empreendimentos que a União vai pagar mais de 180 milhões de indenização por compensações ambientais. Né? E esse dinheiro não vem para a FUNAI, vai para a associação que vai cuidar desse dinheiro e, entre aspas, vai aplicar para minimizar os impactos diretos e indiretos da obra na área indígena, né? Então, assim, isso causa muita estranheza, esses laços e esses vínculos dentro da FUNAI, né? É a mesma coisa que eu aqui na FUNAI me senti muito confortável para amanhã sair da FUNAI e abrir uma empresa de consultoria agora para questões indígenas, sobre questões de demarcação, desenvolvimento sustentável em terras indígenas, ou então outra temática ligada aí à questão indígena, certo. Colocasse aí um parente meu, um pai, um filho, alguém, ou uma esposa, né, nisso aí. Não é o meu perfil, né, eu acho que a gente tem que tratar as coisas com impessoalidade. Tá certo. Sr. Marcelo Xavier, presidente da Fundação Nacional do Índio, foi um prazer tê-lo aqui conosco, até a próxima e bom final de semana para o senhor. Muito obrigado, Cláudio, Agostinho, eu estou à disposição de vocês sempre para esclarecer a temática. Eu sei que o tempo é curto, mas eu tenho muitas informações ainda para passar para os senhores e que precisamos conversar mais. Vamos falar. Até a próxima. Muito obrigado, presidente. Obrigado.